Insetos conseguem tirar seu sono? Bom, eles certamente conseguiram tirar o sono de Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, mais conhecido como Carlos Chagas. O mineiro que nasceu no dia 9 de julho de 1879, filho do cafeicultor José Justino Chagas e Mariana Cândida Ribeiro de Castro. Carlos Chagas descobriu ainda garoto sua vocação para a medicina, graças à influência de seu tio materno, que também era médico. Com apenas 17 anos, Chagas ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ainda estudante, e tornou-se assistente do curso de malária. E em 1902, por indicação do professor Miguel Couto, ele passou a trabalhar no Instituto Manguinhos, hoje conhecido como Instituto Oswaldo Cruz. Com a conclusão do curso, ele começou a desenvolver sua tese abordando estudos hematológicos no impaludismo, o que o colocou pela primeira vez em contato com o brilhante Oswaldo Cruz, que viria a ser um de seus grandes amigos. Em 1907, a convite de Oswaldo Cruz, Chagas chefiou uma missão profilática contra a malária, também chamada de impaludismo, que é uma doença infecciosa causada pela presença no sangue de protozoários do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada de mosquitos infectados que assolava os trabalhadores que instalavam uma linha de trem na cidade de La Sance, em Minas Gerais. Ao chegar em seu destino, Chagas percebeu que os mosquitos não atacavam na natureza, e sim picavam as pessoas em suas casas. Foi aí que Chagas observou que depois de picarem suas vítimas no interior de suas habitações, os mosquitos adquiriam um peso que os fazia permanecer ali por muito tempo, digerindo o sangue e maturando os ovos. Por isso, pregonizou que deveriam ser atacados não apenas em sua fase larval aquática, mas, sobretudo, em sua fase adulta nesses ambientes, mediante aplicações de substâncias inseticidas como enxofre ou piretro, conseguiu erradicar a doença. Mas nessa viagem, Chagas percebeu uma outra coisa muito incomum. Algumas pessoas naquela região morriam muito cedo de algum problema no coração. Então, em suas andanças por Minas Gerais, ele ficou sabendo sobre a existência de um inseto que possuía o nome de barbeiro, justamente por ferroar as pessoas no rosto. Chagas, já ciente que alguns insetos podem transmitir doenças através de suas picadas, curioso, ele resolveu estudar mais a fundo o pequeno militante e descobriu um protozoário do gênero Trypanosoma, de apenas uma célula. Assim, ao colocar o inseto em contato com macacos de laboratório, Chagas percebeu que alguns deles adoeciam e também apresentavam o Trypanosoma no sangue. Com isso, Chagas se deparou com uma nova espécie de Trypanosoma, na qual ele batizou como Cruze, em homenagem ao seu amigo e mestre Oswaldo Cruz. Com receio que o barbeiro pudesse causar a mesma doença em humanos, Chagas fez vários exames nas pessoas da região, mas foi com a pequena Berenice, de apenas 2 anos, que estava sofrendo com febres interruptas, que Carlos Chagas, antes dos seus 30 anos, descobriria algo que mudaria sua vida e outras pessoas para sempre. Ele descobriu o ciclo do barbeiro, ou melhor, o ciclo da doença de Chagas. Todo o processo da doença, seu vetor, o protozoário e todo o ciclo é uma descoberta incrível, quanto mais para um médico no início do século XX. Só para vocês terem uma ideia, não existia ainda nem a penicilina, muito menos a transfusão sanguínea na época. O ciclo da doença de Chagas, quando há contaminação, o tripanossoma penetra no corpo e passa a viver inicialmente na corrente sanguínea, depois nas fibras musculares, principalmente no coração, que começa a inchar. Então, se vocês sentirem um desses sintomas após uma picada do inseto, uma febre recorrente, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios, uma vermelhidão, inchaço nos olhos, aumento do fígado e do baço, são uns dos principais sintomas. Procure logo um médico. Consequentemente, Carlos Chagas foi um dos médicos sanitaristas pioneiros nas pesquisas sobre as doenças tropicais e, em suas viagens pela Amazônia, classificou vários outros insetos. Com a morte de Oswaldo Cruz, ele sucedeu o amigo na direção do Instituto de Manguinhos, ou Fiocruz. Ademais, ajudou no combate à gripe espanhola que matou mais de 15 mil pessoas no Rio de Janeiro em 1917. Com isso, o Brasil se tornou autossuficiente em vacinas e hoje as exporta para o mundo todo. A Fundação Oswaldo Cruz produz mais de 1 bilhão de medicamentos ao ano. Dessa forma, Carlos Chagas deixou um legado que nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia.